O tema nosso hoje da preleção é a lei da conservação. Ela está no terceiro livro do Livro dos Espíritos. Tá? Esse aqui, o meu, é traduzido por Herculano Pires. E ele fala da lei da conservação, que ela vai do capítulo 4. E ela é a continuidade das perguntas e respostas que tem no Livro dos Espíritos. São quase 1018 perguntas e respostas. Né? E do Livro dos Espíritos, Kardec depois foi estratificando e fez o Pentateuco. Então, o primeiro livro foi o Livro dos Espíritos que ele escreveu, junto com os Espíritos, com o Espírito da Verdade. Então, vamos lá. Essa parte do capítulo do Livro dos Espíritos, que também tem no Evangelho, ela é assim muito abrangente, porque a lei da conservação, ela é uma lei que trata uma lei natural do universo. E se tratando do nosso planeta, desde da formação, quando Deus nos colocou lá, quando a gente era sementinha, que estava lá chocando o ovo lá, o planeta já estava em transformação. Então a preocupação dos engenheiros siderais, vamos chamar assim, Jesus, ele é um engenheiro. Ele sabe tudo de química, de física, de astrologia, ele é completo, é um médico. Então Deus nos colocou já a sobrevivência. Para colocar nós aqui, ele tinha que fazer toda uma programação biológica do planeta, da terra, das plantas, do mar, dos rios, de tudo, para poder dar condição para a gente sobreviver e ir crescendo. Isso aí a gente já aprende na escola, muitas coisas, que é pura ciência. Então, ele fala o seguinte, o livro, olha, na pergunta justamente a 702. O instinto de conservação é uma lei da natureza? Sim, é uma lei da natureza. Quando ele fala lei da natureza, tem que ter, senão nós não conseguiríamos sobreviver. É como a gente colocar uma semente no chão, não regar no lugar seco e ela vai morrer. Porque não tem condições dela sobreviver ali, de germinar. Então, a primeira coisa que Deus fez foi dar condição no planeta para que tenha vida. Então ele fala, o instinto de conservação demorou assim para o homem entender, porque lá no Neandertal, lá nos primeiros homens da caverna, a gente acha que é 12 mil, como tem algumas escrituras, não é. É mais de 60 mil anos que o homem chegou na sua formação. Então, no início, nós tínhamos o instinto. Né? A lei da conservação ela começou primeiro com o instinto. O homem não tinha raciocínio ainda perfeito. Então, a primeira coisa era o instinto de preservação. Então, todos os animais têm instinto. Tanto é que o nosso cérebro é dividido em 3 partes. Né? Essa primeira aqui, bem básica, que a gente vê nos macacos, nos répteis, todo tem essa parte aqui acentuada. Por isso que a gente chama de parte do cérebro reptiliano. Né? Por isso que tem esse nome, essa primeira parte do cérebro. Temos a segunda e a terceira. Mas vamos falar dessa primeira aqui. Então, todos os seres tinham instinto de sobrevivência. Está no nosso DNA. Até uma planta tem o instinto. Se você para de jogar água numa plantinha lá no vaso, a primeira coisa cai as folhinhas. Ela fala, opa, tem muita folha, a folha vai puxar mais a água, então a primeira coisa é ela derrubar as... A gente fala, puxa, falta água, e falta mesmo, porque ela derruba as folhas. Olha que interessante. E o animal? Imagina, a gente não tinha casa, a gente morava nas cavernas, não conhecia nem o fogo, passava frio. Imagina quanto tempo essa lei de conservação para a gente entender que precisava do calor. Né? A gente se alimentava no começo de carne crua, até chegar na caça que o homem tinha ali, não plantava ainda naquela época. Vivia da caça, como os outros animais. Então a gente vê que lá o instinto que Deus colocou, ele tinha que colocar esse instinto primeiramente, senão a gente não teria condição de sobreviver.
Nenhum tipo de animal, nem planta, nem vegetal, nem planta, nem animal, nem nós. A gente vê pelos animais, né? Os animais fazem o parto sozinho. Já viram como os filhotinhos levam? Ninguém ensinou. Está no instinto. Está justamente aqui, nesse. Deus colocou aqui. E colocou para nós também. Mas vamos falar só dos animaizinhos primeiro. Os animais que iam beber água num riacho, dependendo do cheiro que ele sentia, ele sabia se era um tigre, se era um leão, se era um predador. Só pelo cheiro. E pela presença. Então, olha quantas coisas distintas os animais tiveram que aprender, desde a formação do planeta. Muitos iam morrendo, outros iam nascendo, para poder sobreviver. Interessante, né? Até hoje é assim os animais. E essa formação de instinto foi passando, foi passando, foi passando, foi passando. Essa aprendizagem mecanizada que tem os animais, hoje os pets, os cachorros, os gatinhos, né, que ficam com a gente, você pode ver. Eles têm a noção do perigo. Então, imaginamos quanto tempo eles passaram esse medo, né, para conseguir ter esse aprendizado. Interessante. A gente vê, às vezes, nos filmes, às vezes o elefante anda em manada, os filhotinhos vão no meio. Porque se vier um predador, eles vão nos filhotinhos, que é mais fácil e mais frágil. Aí eles protegem. E o elefante, a gente fala, nossa, você tem memória de elefante, não é assim que ele fala? Então, olha como ele vai carregando no seu DNA. A gente vê nas abelhas, a operação das abelhas, como é muito bem, das formigas. Uma corta, outra carrega. Ó, tem as cortadeiras e tem as carregadeiras. As abelhas andam 15, 16, 20 quilômetros para buscar o mel. E volta, faz 10, 20 viagens por dia. Faz a polimerização. Então, essa lei de conservação é muito interessante, ela é muito científica. Né? Outro dia eu vi um gatinho, a criança estava na janela, o gatinho foi lá na janela e começou a empurrar ela. Ele sentiu o perigo. Olha que interessante. Né? Então, essa parte do cérebro, que a gente chama de onde fica toda a nossa intuição, o nosso instinto. Quando a gente toma um susto e toma um perigo, o que a gente fica? Pálido, né? Vocês repararam? Não sei se tem algum doutor ou médico aqui. Por que a gente fica pálido? Porque a hora que descarrega a adrenalina, os nossos corpos diminuem os canudinhos de sangue aqui e o sangue vai mais para as partes centrais do corpo. Se você tiver uma dilaceração, um corte, não vaza tanto sangue. Por isso que a gente fica pálido. Se você ficar muito pálido, se você tiver uma fissura, você vai ver que não sai tanto sangue. Então, nós temos o perigo, sem saber, e é momentâneo, não dá tempo de você raciocinar. Quando a gente tem aquele medo que você vai lá dar água com açúcar para a pessoa, senta, não é muito rápido, é uma descarga enorme de adrenalina. Então, essa região aqui do cérebro reptiliano, ele já... Isso a gente traz lá de milhares e milhares. Eu estou falando agora, imagina quantos milhares de anos para falar. O homem se rastejava, andava de 4. Imagina para a gente ficar de pé, para falar. Quanto tempo a gente demorou para poder falar? Interessante. A gente acha que a vida é de 6.000 anos para trás. E não é, a própria ciência já sabe. Né? E os mamíferos? Os mamíferos, né? Ele tem um rudimento inteligente. Hoje os cachorros já sentem um amor por nós. Vocês já repararam? Só que eu já fui mordido por um cachorro. Eu não sei o que eu fiz. Eu estava com energia ruim, falam que eu estava com energia ruim. O cachorro me mordeu, me abriu uma brecha aqui na perna e eu não estava com medo. Então, hoje o cachorro, alguns animais conseguem te passar amor e te passar raiva também, que ele me mordeu.
Então você vê que já é um outro estágio do cérebro, que a gente vai falar aqui, que é o segundo cérebro que a gente fala, que é o... Ele tem até um nome aqui que ele fala, que tem os mamíferos, tem também, é um cérebro branco, que nós temos também. Então nós também temos o sentido de raiva e amor. Não temos? E o terceiro cérebro nosso? Então tem um aqui, né? O segundo, a massa branca, e a cinzenta que vem aqui, a córtex. Esse é o nosso, do amor, do racional, aquele que pensa, aquele que faz cálculo, aquele que faz a prece, que pensa, que sonha. Então, esse já é o da córtex. Esse os animais não têm ainda. Esse raciocínio que nós temos. A aprendizagem deles é mecânica. Então, você vê que toda essa lei da conservação, Deus se preocupou com tudo isso. Será que um dia esses outros animais que estão aí, o cachorro, o gato, qualquer outro animal, os felinos, o cavalo, o elefante, um dia eles vão ter, não sabemos, mas com a evolução, um dia talvez eles tenham uma outra passagem como nós tivemos. A gente brinca, né? Darwin quase acertou que a gente é transição, a gente não é a transição do macaco. A gente já habitou corpos diferentes. Mas quando a gente passou a receber o córtex, a inteligência, o homem no planeta Terra é o único ser que tem essa terceira parte do cérebro. É só nós que tem. Você lembra do filme Avatar? Lá da Pandora? Você vê que lá o cara teve uma inspiração. Ele não se baseou no homem neandertal, que a nossa cabeça se assemelha bastante com a dos macacos, né? Naquela época era bem, o crânio era bem alongado, né? Essa parte reptiliana mais para cá, o queixo mais para frente. Você vê que ele teve uma intuição de uma evolução de outro animal em outro planeta. Como aqui a gente é muito parecido com os macacos, a formação de dedos, de mão, de pé, a gente tem muita similaridade. Até com os répteis, essa parte traseira aqui. Você viu que ele colocou os felinos, né? Eles eram azuis, tinham outros poderes. Então, nós não sabemos, né? Aquilo é uma ficção, mas a gente não sabe se no futuro, daqui milhares e milhares de anos, todos esses animais que já estiveram na Terra ou em outros planetas vão ter uma evolução. Nós tivemos algum propósito, Deus vai ter para eles. Interessante, né? Não sabemos como vai ser, mas que eles vão ter uma evolução como nós tivemos, eles vão, isso é certeza. Como nós tivemos, né? O vegetal, né? O animal, hoje nós estamos no hominal. Por enquanto, só nós aqui. Só que ainda a gente mata eles, judia deles, né? Então, tem uma parte aqui do Espiritismo. Puxa, mas hoje a gente também come o animal. Mas nunca o Espiritismo, nunca ninguém falou que era proibido. O próprio Jesus, numa passagem, que ele está naquelas cavernas, vocês conhecem aquelas passagens, que ele vai num monte, lá nos buracos, onde estava cheio de doente, obsessores, eles moravam em buracos numa montanha, não tinha casa, era buracos mesmo, caverna. Ele chegou lá, viu que tinha muito obsessor, muitas pessoas doentes, e ele conversa com os espíritos. Aí eles falam, nós somos a legião. E era uma legião grande. E Jesus teve que fazer uma troca com eles naquela época. Ele falou, então tá bom. Vocês saem daqui, não vão mais obsidiar essas pessoas que já estão doentes, já não têm o que comer. E o que eles falam? Nós queremos esses animais aí. E os animais se jogaram no precipício. Muitos deles correram que nem doidos e se jogavam. Olha a força que eles tinham naquela época. E Jesus teve que negociar, porque era o que ele tinha que fazer naquela época. Então você vê,
A energia que eles usavam dos animais era naquele momento. Então é uma passagem assim muito forte da Bíblia que vocês podem lá estudar. Então, voltando para cá, então nunca Jesus proibiu, nunca falou que não deveria comer, porque foi o início da nossa alimentação. Né? Foi o início. O homem não plantava, o índio mesmo só caçava, o índio nem sabia plantar nada, porque eles eram pouquinho, não judiava da natureza. Ele ia lá, caçava uns peixes, umas frutas. Não era assim que eles faziam? E não precisava trabalhar. Quando ele tinha fome, ele ia lá. Só que com a evolução hoje que nós estamos, nós temos que preocupar com a alimentação. Teve um cientista na Europa, o nome dele era Malthus. Malthus falou o seguinte, isso em 1800. A população estava crescendo assim de uma forma não só geográfica, mas aritmética. Porque as famílias tinham 10, 12, 15 filhos, ele ficou preocupado, falou, nossa, vai acabar os alimentos. Olha, em 1800. Vai acabar os alimentos, como a gente está preocupado. A gente está falando daqui a 50 anos vai ter alimento mais no mundo. Tá? Besteira, né? A gente pensar assim. Só que eles começaram a se preocupar em 1800 já com as fertilizações da terra, fertilizantes, minerais. Não era o que tem hoje. Mas eles já começaram você vê, a necessidade. Opa, temos que ir aumentando a produção das pessoas. Aí olha a inteligência do homem, como Deus vai fazendo as coisas. Começou o homem a colocar fertilizante e aumentar a produção. Então não acabou a comida lá em 1900. Foi na época do Império aqui no Brasil que começou a chegar o Brasil só depois, né? Mas na Europa em 1900 já tinha agricultura com fertilizantes. E começou a melhorar, né? Então, você vê que devido à necessidade, então ele fala assim, se a gente lê o capítulo 5, ele fala que dependendo do que se o homem hoje ainda tem a necessidade da carne para se alimentar, não tem problema, desde que ele se alimente sem abusos e sem excessos. Né? É isso que ele fala. E hoje nós temos vários tipos de alimentações, não precisamos depender só da carne. Né? Nós temos o peixe, nós temos o frango, nós temos a bovina, a suína. Com o tempo a gente vai diminuir bastante, uma hora vai acabar. Vai acabar. Com certeza. Então o Espiritismo não proíbe. Não pode comer. Não. Você tem que dosar o que você come. Te faz bem? Eu como muito, eu como 2 quilos. Então come 200 gramas, 100 gramas. Né? Não é assim? Tudo que faz mal para a gente come em excesso. Se você começar a dosar, aí vai chegar uma hora que você não vai precisar mais. Né? A criança ainda precisa do crescimento da proteína, muitos de nós ainda precisam um pouco da proteína, mas não naquele exagero. Então, lá em 1857, Kardec já escreveu sobre isso. Você vê? Já lá, há 150 anos, já tinha essa preocupação da energia, do alimento. Então, você vê que já diminuiu bastante. Muita gente hoje já é vegetariano, já se abstém de carne totalmente. Tem gente que é vegano, que não come nem derivado de leite. Então, nós não vamos dizer o que é certo e o que é errado, porque não tem o certo e o errado. Cada um vai ver aquilo que te faz bem. Quem tem problema com lactose, tem que cuidar. Não é assim? Vai comer outras coisas. Então, é conforme a nossa saúde, aquilo que é bom para você. Né? Bom, tem outra coisa aqui importante. Né? Ele fala assim, se nós temos o instinto e a sobrevivência da vida, olha onde ele chegou, Kardec. Se a vida nós temos que cuidar da sobrevivência, por que às vezes a gente acaba com a nossa vida e interrompe a nossa vida? Se o objetivo da vida é sobrevivência, por que a gente
comete suicídio? Não é normal. Se está entre nós a sobrevivência natural, você tem um perigo, você segura. Está numa janela, você quer segurar. Vocês já viram aquela ponte que tem na China, lá que tem de vidro, que as pessoas vão? Eu não vou lá. Eu tenho medo só de olhar. Olha aí, de onde vem isso? Outro dia tinha uma mocinha assim se arrastando. Ela chorava, não, pelo amor de Deus, me leve embora. Ela entrou em pavor, gente. Pavor da altura. Olha o instinto ali funcionando. Então, se a gente tem o instinto em nós da preservação da vida, aí uma pessoa outro dia me perguntou, e por que a gente se suicida? Se Deus colocou em nós a vida. O que faz com a gente a ter a interrupção? Ou vou interromper. Porque às vezes a pessoa está com uma dor tão grande, um transtorno tão grande, às vezes pode ser até financeiro, mas a maioria é uma doença. Mas você quer matar a dor, você não quer matar o corpo. Não é assim que a pessoa fala? Ela quer matar aquele problema. A maioria das pessoas que se suicidam, que às vezes vem no nosso colegiado mediúnico, na nossa reunião espírita, ele fala que ele não queria se matar, ele queria matar a dor, o problema, a agonia, no desespero. Então, essa parte da conservação, Deus nos colocou. Então, se Ele colocou assim, então não é para a gente interromper. Você vê que está inato nós. Mas tem esse desespero. Então, Joana de Ângeles falava, eu não sei em que livro que é, ela fala, o bem é tudo que preserva a vida. Então, tudo que preserva a vida está dentro do bem. Então, a gente não pode interromper. Só o Pai pode. Né? E ele fala também, na conservação, as pessoas, né? O asceticismo, a mortificação, asceticismo. Aí eu vou lá no dicionário, asceticismo. Que é asceticismo mesmo? Aí eu fui ver, são as pessoas que fazem a mutilação do corpo. Se judiam. Lembra aqueles padres que se batiam, comeciam o pecado, depois ia lá na casinha sozinho. Mas a gente não vai discutir se ele achava que ele tinha que fazer aquilo. É uma coisa pessoal. Agora, para Deus está escrito. Não tem valor, tem para a pessoa. Né? Eu subi de joelho a escada da Penha, ralar todo o meu joelho, é para mim, mas não é para Deus. Né? A gente não vai julgar se a pessoa está fazendo certo ou errado, tá? Pelo amor de Deus, não é isso que eu quero dizer. É que para Deus, tudo aquilo que você vai colocar para Ele como uma forma de trabalho, de caridade, é aquilo que você faz para o próximo. Sempre tem que ter um próximo. Se não for caridade para o próximo, não está agregando valor para Deus. Aí está só para você. Né? Então, ele explica isso também. Na lei de conservação, quando a gente fala na mortificação do asceticismo, é isso. É quando você se judia, né? Ou celibato. Eu vou acabar com... Você freira, você padre, não quero saber, não. Tem muita freira e muito padre que pratica caridade, não é isso. O monge lá no Tibete, ele não se isola de tudo. Ele acaba com tudo, com as vidas, e vive só com aquela base. Essa é a mortificação. Ele acaba com a vida, eu vou viver só na espiritualidade. Então, o pai respeita isso, mas que não tem um valor assim para ele como caridade. Tem para você. Fala, eu quero ser assim, quero viver para caridade. Aí é diferente. Agora, você se mortificar, é quase que você viver como um zumbi. Né? Eu já morri, só não me enterrou. Sabe aquele filme do zumbi? Eles andam tudo? Eles morreram, só não enterraram. É uma teoria dos filmes, mas aquilo é uma mortificação. A pessoa abandonou a vida, abandonou tudo e vive só esperando. Mas ela já morreu já. Ela só não foi enterrada, ela já morreu. Espiritualmente ela morreu. Ela apagou a velhinha da vida dela. Só está esperando o corpinho parar. Então você vê que até isso
Deus coloca para nós. Então, a subsistência da vida é isso aí, né? A gente tem que preservar. Tudo que preserva a vida é o bem, tá? É isso aí, né? Já deu, né? É que isso aqui é uma... São mais de 13 perguntas. Na próxima vez a gente vai tentar separar, porque são muitas questões isso aí. A gente vai falar aqui uma semana desse tema aí, dele inteiro, tá? O capítulo 5. Tá? Na internet eu vi para ajudar algumas coisas, tem 7 horas só desse tema. 7 horas. Então tá bom. Então era isso que é a lei da conservação. E para você que às vezes está pensando, puxa, mas nós somos 8 bilhões, só para terminar. Será que o mundo está cada vez pior? Metade da população talvez ainda não pensa no bem-estar do próximo, de ajudar outro país, o menos favorecido. Não importa. Mas a gente esquece também que aquele que viveu lá atrás, que evoluiu, já não está mais aqui. Por isso que dá a impressão de que a gente não está todo mundo na mesma sintonia. Está na mesma sintonia, o mundo está evoluindo. Só que aqueles que estão passando de ano, do primeiro ano para o segundo, para o terceiro, já foi embora. Ou está esperando aqui um dia, se for um país de mais felicidade, ele pode voltar para cá ou ir para outro planeta, nós não sabemos. Por isso que dá essa impressão. Mas não é. Aqui está explicando. Né? O próprio livro da Memórias Póstumas de Kardec fala, né, dessa manutenção da vida. Aqueles que tinham uma evolução há 200, 300 anos antes de nós, já foram embora, já mereceram. Cabe nós agora acelerar ou voltar daqui centenas de anos aqui num planeta mais feliz, ou quem sabe, se for permitido, ir para outras moradas do Senhor.